Mas uma tela. atrapalha a transmissão, Acho que não, porque eu vou compartilhar a tela, sua cara vai ficar pequenininha. né? Tá gravando. Pô, gravaram eu chamando com seus olhos cor de mel? Pô, desgrava aí, outra, pelo amor de Deus. Brincadeira. Boa noite, pessoal. Então, estamos aqui de volta aqui com a nossa oficina do Pontão Gestão Viva. Na oficina de hoje, o tema da oficina é projetos, conceitos iniciais em redação. A gente, no encontro passado, teve uma introdução sobre acessibilidade. Nos primeiros encontros, a gente falou basicamente da Lei Cultura Viva, né, e da parte de prestação de contas. E agora, então, a gente vai entrar numa parte mais específica, que é uma parte que todo mundo adora, que tem maior dificuldade, que dá maior ibope, que é a parte de projeto, que a priori parece um bicho de sete cabeças, mas a nossa ideia aqui é tentar facilitar a vida do pessoal, trabalhar de uma maneira didática e esse bate-papo, essa troca de ideia que a gente vai fazer aqui hoje, eu vou tentar apresentar assim, os conceitos iniciais, né? Ou seja, a ideia para o pessoal entender o que é o projeto, a ideia de um projeto, por que se faz projeto, e fazer uma breve introdução de quatro sessões que são sempre comuns e fundamentais em qualquer edital, qualquer lei de incentivo, qualquer fonte de recurso que se dispute, essas quatro sessões elas sempre aparecem e elas a priori podem parecer complexas, mas não são. Elas têm um modo de escrever que ajuda muita gente a pensar. Então vou compartilhar aqui a nossa apresentação. Ó, calma aí aqui. Se aparece aí para vocês. Aparece? Tá aparecendo, gente? Tá aparecendo. Ah, Para mim tá beleza. aparecendo. Tá. Calma aí, deixa eu só voltar aqui. Aí. Então tá aqui a nossa telinha, projetos iniciais. Projetos iniciais e redação, tá? E a gente vai começar pensando da seguinte maneira. Eu vou apresentar de uma maneira quase que filosófica a primeira parte desse curso, que é começando com os ensinamentos do mestre ignorante do Jacques Rancière, né? Jacques Rancière é um pensador aí do campo da filosofia da educação e tem uma obra escrita que se chama O Mestre Ignorante, que, em síntese, né, vou sintetizar de uma maneira bem grosseira, ele provoca a gente a pensar que a gente pode ensinar mesmo sem saber fazer. Então daí a gente já tira que deve ser realmente uma coisa, no mínimo, bastante interessante. Você ensinar sem saber fazer no mínimo, é interessante. Então, por que eu pego os ensinamentos do mestre ignorante? Né, para a gente pensar. Ele tem uma frase no livro dele que ele fala: tudo está em tudo e tudo está no Telêmaco. Então, o Telêmaco, na verdade, é um livro. Se vou dar um spoiler muito rápido do livro, mas é porque logo no primeiro capítulo do livro, então não chega nem a ser um spoiler. O Rancière escreve esse livro para falar de um professor chamado Jacques Jacotot, que era um professor francês que se exilou na Holanda. E quando ele foi dar o curso, né, ele tinha um curso específico, não lembro se era filosofia, alguma coisa do tipo, e ele foi dar o curso, mas ele falava francês e o pessoal falava holandês. Então ele, naquela ideia de falar, pô, preciso estabelecer o mínimo de comunicação entre eu e os estudantes. Ele pegou um livro chamado Telêmaco, o livro era bilíngue, o livro era francês-holandês, né, aquele facsímile que um fica do lado do outro, entregou o livro para os estudantes, falou: olha, vocês vão para casa, durante um mês vocês tentem traduzir metade do livro e na outra metade vocês apenas leem para discutir comigo na aula. E mandou todo mundo para casa. Um mês depois ele chegou na sala achando que os caras não tinham aprendido nada. Para surpresa dele, todo mundo estava praticamente falando francês. E aí ele enlouqueceu, porque ele falou: como é que os caras aprenderam sem eu explicar, né? Então uma frase clássica do livro é: tudo está em tudo e tudo está no telêmaco, ou seja, tudo que você precisa aprender está ali naquele livro, mas não é que esteja escrito naquele livro. Ele coloca que a inteligência que faz o livro, a inteligência que pensa no livro, a inteligência que constrói aquelas relações do livro, é a mesma inteligência que faz o papel, é a mesma inteligência que faz a tinta, é a mesma que faz a imprensa, é a mesma que faz a livraria e a mesma que faz a escola. É,
Ele coloca que qualquer inteligência é capaz de aprender desde que confrontada com as experiências e com o resultado das experiências das demais inteligências. Por que eu estou levantando essa bola aqui? Porque, assim, primeiro desmistificar a ideia de que projeto é uma coisa difícil de fazer. Para você aprender a fazer projeto, você tem que ver projetos e tem que conversar com pessoas que fazem projetos. Essa aqui é uma oportunidade. Mas você também pode pegar projetos que existem e ir comparando e conferindo, pegar um banco de projetos e olhar e comparar, enfim, e tentar desenvolver isso. Então, todo mundo é capaz de fazer, desde que você seja confrontado com outros projetos, né? Você tem que enxergar, tem que ler, tem que ver como é que é para poder ir aprendendo. E aí eu provoco vocês e diria o seguinte: eu estou aqui para falar sobre projetos. Se eu dissesse para vocês que eu não sei elaborar projeto, todo mundo vai embora, né? Desliga a câmera, tchau, abraço. Não dá para continuar. Se eu dissesse para vocês que eu não sei elaborar, aí a gente vai brincar com uma coisa. Eu vou ensinar uma coisa para vocês que eu não sei. Se eu dissesse para vocês que eu não sei elaborar projeto, quisesse ensinar vocês a elaborar projeto, esse fato nos levaria a qual movimento? Aí, galera, o negócio é o seguinte: a gente está no curso de projeto aqui, mas eu não sei fazer projeto, porém, nós vamos aprender a fazer projeto. O que a gente precisaria fazer? Essa seria uma boa hipótese? Fala aí, Dave. Seria? Procurar outra pessoa que sabe elaborar projeto? Seria uma boa hipótese, né? Porque quando a gente não sabe, a gente procura alguém que sabe. Inclusive, eu tenho uma teoria ou não, né? Eu já ouvi essa teoria de outras pessoas e reproduzo que o importante não é saber, é ter o telefone de quem sabe. Então, pô, a gente vai lá e procura outra pessoa que sabe elaborar projeto. Mas, vamos considerar que tal qual o ensaio sobre a cegueira do Saramago, acontece de repente alguma coisa no mundo que todo mundo que sabia elaborar projeto por um mistério agora não sabe mais. Então a gente tem uma coisa chamada projeto e uma pessoa que não sabe elaborar projeto quer ensinar os outros a elaborarem projeto, mas ela não consegue consultar outras pessoas porque ninguém sabe mais elaborar projeto. Isso aí ia levar a gente a fazer o quê? Pergunta complicada, né? Estou dificultando o processo. Tem que se virar, correto? Então, assim, ter que se virar nos 30 faz parte do processo de você construir conhecimento, de você aprender qualquer coisa, inclusive aprender a fazer projeto. Como que seria isso, né? Ter que se virar nos 30 numa condição dessa? Primeiro, a gente tem que achar um projeto como base. Ou seja, se eu não sei fazer projeto, quero ensinar as pessoas a fazer projeto, e se eu não conheço ninguém, nenhum ser humano que possa me dizer, todo mundo esqueceu como se faz projeto, de repente, porque o ensaio sobre a cegueira, eu não sei se todo mundo aqui já leu o livro, ou viu pelo menos o filme, do nada as pessoas ficam assim, um monte de gente fica cega. Então é isso, como se todo mundo esquecesse, todo mundo que sabia fazer projeto não sabe mais fazer. Então eu não sei fazer, as pessoas não sabem fazer, e eu preciso achar um projeto para ter um exemplo como base, para poder começar a entender o que é aquilo ali. Mas como é que a gente acha uma coisa que a gente não sabe exatamente o que é? Correto? Se eu não sei fazer, camarada, ninguém sabe me dizer se aquilo é um projeto ou não, como é que eu vou ter garantia de que aquilo ali é uma coisa que realmente é um projeto? E se apresentarem um objeto para vocês como sendo um projeto, como que eu confirmo que ele é efetivamente um projeto? Aí eu vou voltar ao mestre ignorante, né? A ideia do mestre ignorante. Toda inteligência movida pela vontade e curiosidade vai nos levar a uma experiência. Então, assim, essa oficina aqui que a gente está dando é uma oficina que a gente tenta provocar vocês à experiência. É óbvio que vocês, todos vocês que estão aqui e outras pessoas que vão assistir depois, às vezes não querem fazer projeto porque acha que não sabe fazer, não quer fazer projeto porque tem preguiça, não quer fazer projeto porque tem outras coisas para fazer. É, Preguiça tudo bem e porque tem outras coisas para fazer tudo bem. Agora, porque acha que não sabe fazer, é uma das coisas que a gente tem que provocar vocês. Vocês têm que se colocar à experiência de fazer, né? Ou seja, a vontade, a curiosidade de mergulhar naquele conhecimento leva vocês à experiência de fazer. E é só com a experiência que a gente consegue construir o conhecimento. O resultado da experiência, é, isso é colocado no Mestre Ignorante, né? O resultado da experiência ele pode não ser um resultado esperado. Ou seja, você espera fazer um projeto, você espera se colocar a experiência de fazer um projeto e pode não ser feliz no seu resultado, né? A gente vai ver ali
qual é o objetivo de um projeto, para que se faz um projeto. Mas mesmo que você não seja feliz no resultado, um resultado vamos dizer assim, alguma coisa que não é um resultado esperado, ainda assim é um resultado sentido. A sua experiência pode ter sido péssima, mas ela não vai deixar de ser aprendizado. É, tem uma frase que eu não sei agora lembro quem fala, mas assim, que o cara diz que nunca erra, né? Você, pô, eu nunca erro. É, como é que eu falo? Ou eu acerto ou eu aprendo. Tipo assim, eu nunca erro, ou eu acerto ou eu aprendo. Então a experiência tem a ver com isso. Esse resultado sentido que a gente chama, né? Ele vai ser sempre uma satisfação ou uma frustração. Sempre que você se coloca uma experiência, você vai gerar uma satisfação, né? Uma coisa que você vai sentir positiva, ou você vai gerar uma coisa, um sentimento de negatividade, um sentimento de frustração. Qualquer experiência, seja ela qual for, vai te levar a esse resultado. Dificilmente você vai ficar na inércia. A satisfação e a frustração, elas demandam, primeiro, ou do apaziguamento da vontade do sujeito, ou demandam da legitimação de uma terceira pessoa. Parece a mesma coisa, mas não é. Quando você faz um rango, vai fazer um macarrão na sua casa, e você lá bota o macarrão para cozinhar, você faz o molho de tomate, bota lá o gratinado e tal, e você vai comer, se você não cozinhou bem, você mesmo não vai querer comer aquele macarrão. Então, a sua satisfação ou a sua frustração está diretamente ligada à sua própria ação, ao apaziguamento da sua vontade. No caso, foi você que fez o macarrão. Mas e quando você prepara alguma coisa que só a sua opinião não basta? Entende? Do tipo, um projeto. Você não faz um projeto e bota num quadro na sua casa. Porra, que projetão, meu Deus do céu. Vai lá e enquadra o projeto. Ou então fica toda hora revisitando o projeto e lendo. Pô, mas esse projeto que eu fiz é muito lindo, maravilhoso. O projeto ele demanda da legitimação de uma terceira pessoa. Quando você faz ele, você precisa de uma terceira pessoa para poder avaliar, para poder ver, para poder dizer para você se está legal ou não. Então, assim, a primeira coisa que é bacana da gente pensar é que projeto vamos dizer assim, é um conhecimento que a gente coloca como fenômeno social, tá? O projeto, ele é alguma coisa que tem que ser compartilhada com uma segunda pessoa, que tem que ser compreendida por uma segunda pessoa. Não basta você fazer o projeto, ela tem que estar em relação com alguém, seja com um parecerista, seja com alguém que vai executar o projeto com a sua equipe, mas ela está sempre em relação com alguém, ela é um fenômeno social. Essa questão nos interessa para a gente pensar aqui, tá? O projeto como um fenômeno social. A primeira questão é que a gente é preciso reconhecermos juntos o que é um projeto. Não basta eu dizer para vocês, isso aqui é um projeto. A gente tem que entender junto o que é um projeto. Não à toa, você nos editais nas fontes de oportunidade que existem, a lei de incentivo, sempre que você apresenta um projeto, você sempre tem um parecerista. Seja para dizer se o seu projeto está apto, seja para dizer se o seu projeto tem mérito, se ele é melhor do que os outros. Você sempre vai ter alguém para falar isso. Então, para isso, você precisa reconhecer aquele projeto e o cara que está avaliando também precisa reconhecer que aquilo ali é um projeto. E a gente tem que se perguntar também para que a gente faz projeto. Né? Ou seja, porque eu posso simplesmente fazer as coisas. Né? Óbvio que quem está mais sagaz, está antenado com a ideia de captar recursos, a gente sabe que ninguém vai te dar dinheiro se você não apresentar mais ou menos uma ideia do que você quer fazer. Inclusive, tem uma coisa bem legal na história do cinema que é o surgimento do roteiro de cinema. Lá nos primórdios do cinema não tinha roteiro. O cara pegava a câmera lá, saía filmando, que nem um maluco e tal, não sei o que, na cabeça dele. Gastava dinheiro pra caramba, fazia um monte de bobagem. Quando, vamos dizer assim, né, o capital, quando a galera que tinha dinheiro começou a investir, quando pegaram o cinema e viram que o cinema tinha muita potência e poderia produzir muita coisa, e o investimento começou a ficar alto no cinema, aí os produtores começaram a pedir uma grana, né? Pedir vamos dizer assim, um projeto, né? Vamos pedir assim, uma antecipação do que é aquilo que o diretor queria fazer. E aí a ideia de projeto surge daí, porque o camarada tem que apresentar mais ou menos uma ideia para captar aquele recurso. Mas poderia não ser assim. A gente poderia fazer projeto de maneira espontânea, mas não é. Projeto não é do campo do espontâneo. Então vamos lá, elaborando o projeto. Essa cara aí é bastante, do Mante, é bastante
bem colocada em relação a elaborando projetos, que é exatamente a cara que o pessoal faz quando tá fazendo uns projetos cabeludos, assim, fica desesperado, que não dorme direito, é desesperante. Então, beleza. Então, vamos lá. Lista de mercado é projeto. Roteiro de filme é projeto. Fichamento para prova é projeto. Estou só dando alguns exemplos de projeto para vocês, que às vezes a gente não identifica como projeto porque a gente dá esses nomes aí, mas tudo isso é projeto. Eles se utilizam da função de projeto. O que é essa função de projeto? Primeiro você pensar que projeto não é da ordem do espontâneo. Projeto não é uma coisa que você, vamos ali fazer uma parada ali, vamos ver o que dá. Não é isso. O projeto, ele é pensado, ele é do campo do planejamento, porque ele tem algum motivo para isso. Então, assim, um projeto, né, como é que a gente pode definir projeto? Qualquer projeto prevê um conjunto de ações que são organizadas e articuladas por etapas, paralelas ou sucessivas, a fim de se obter, dentro de uma perspectiva pensada, um resultado esperado. A gente tem alguns conceitos interessantes aí que a gente colocou em negrito. Conjunto de ações, né, o projeto não é uma coisa só, ele é uma coisa articulada, geralmente tem um monte de gente junto, tem um monte de material para usar, tem um monte de local para ocupar, então é um conjunto de ações. Essas ações, elas têm que ser organizadas dentro de uma lógica sistemática para você alcançar aquela perspectiva. Essas ações, elas têm que ser organizadas e têm que ser articuladas, que a gente mais organiza de uma maneira sistemática por etapa. Essas ações, elas não precisam ser uma depois da outra. Algumas são uma depois da outra, e algumas são paralelas, acontecem ao mesmo tempo, tá? Dentro de um conjunto de organização do projeto. Agora, para quê? Para chegar a uma perspectiva, ou seja, alguma coisa que você está imaginando. Pô, quero fazer um projeto de show musical. O projeto de show musical que você quer fazer, você provavelmente está imaginando um show de musical que você já viu, e você está imaginando fazer alguma coisa mais ou menos parecida com aquilo e lança uma perspectiva daquilo, daquela sua referência. E aí, aquilo é o resultado esperado para você. Só que você tem que pensar que às vezes o recurso para fazer o que você está imaginando não é suficiente. Então, o que acontece? Toda perspectiva ela gera uma expectativa. Então, no campo do projeto, qual é o campo do planejamento? Quando você projeta algo, quando você pensa, eu quero alcançar aquilo lá, você automaticamente está gerando uma expectativa em você mesmo, tá? O elo que faz a relação entre a perspectiva e a expectativa é o projeto. É aquilo que você vai colocar no papel, que você vai desenhar, que você vai imaginar, que você vai executar, e é o que vai fazer você chegar no final e ver se você conseguiu realizar ou não, porque você vai avaliar. O projeto busca uma satisfação. Porra, quem disser que faz projeto para se frustrar, tá mentindo. Porra, tô fazendo um projetinho aqui para me ferrar, meu irmão. Nesse eu vou me ferrar legal. Mentira, isso não existe. Ninguém faz projeto para se ferrar. Se eu ver alguém falando isso, pode internar o cara é louco. É, porque você faz um projeto sempre querendo alcançar uma satisfação, um resultado positivo, alcançar o resultado esperado, aquele resultado que você colocou na sua expectativa. Esse é o seu objetivo quando você constrói, quando você se põe a fazer o projeto, né? E aí, material e objetivamente, o resultado sentido, né, que, como eu falei, que pode ser o resultado esperado, porque esse é o grande lance. Quando você faz o projeto é um documento vivo. Ele no papel não serve para nada. É que nem um texto de teatro, é que nem um roteiro de cinema. Aquilo que está escrito no papel ali só serve, só funciona quando você bota ele em ação. Então, esse resultado, material e objetivo, que é o resultado sentido, não necessariamente o resultado esperado, porque por mais que você não queira que seu projeto dê errado, ele pode dar errado. Às vezes você não tem controle sobre isso, são muitas variantes, mas ele pode dar errado, como ele pode superar suas expectativas. Esse material e objetivo que a gente chama, ele pode ser um produto, que ele vai ter um tempo de durabilidade, ou ele pode ser um acontecimento que a gente costuma chamar de evento, que ele é caracterizado pela efemeridade. Então, quando você projeta no campo da cultura, por exemplo, um CD de música, hoje em dia quase ninguém mais projeta isso, mas um CD de música é um produto. Quando você projeta um livro, é um produto. Quando você projeta um clipe musical, por mais que seja conteúdo digital, é um produto. Tá? Ele não é um evento, ele é um produto. Ele vai ser talvez
consumido em pequenos eventos, mas ele é um produto. Agora, você pode projetar eventos, né? É, uma peça de teatro é um evento, um seminário é um evento, um show musical é um evento, um curso, ele é um evento. Pô, não é porque ele tem 12 meses que ele é um produto. Não, ele é um evento, ele dura 12 meses. O evento pode durar um dia, pode durar 2 horas, como ele pode durar 36 meses, pode durar 10 anos. Ele se caracteriza por uma efemeridade, ou seja, ele tem uma passagem de tempo específica e não tem durabilidade. Tá? Então, isso é importante a gente pensar, porque produto ou evento serão as entregas do projeto. Esse é uma primeira assim, um primeiro nó que sempre rola quando a pessoa pensa projeto. Ah, eu quero fazer um projeto. Aí eu pergunto, mas o que você quer fazer? Cara, eu tô pensando em fazer um projeto pô, é, sobre um cara lá perto da minha casa e tal, porque o cara tem. Eu falei, tá, mas o que você quer fazer? O que você quer entregar? Você quer fazer um livro sobre o cara? Você quer fazer um CD sobre o cara? Uma peça de teatro sobre o cara? Um filme sobre o cara? Você quer fazer o quê? A pessoa às vezes tem uma ideia sobre filosoficamente o que ela quer fazer, mas ela não sabe o que ela quer entregar. Ela não imagina o que ela quer entregar, ou então ela não pensou sobre aquilo que ela quer entregar. Porque cada entrega vai ter uma natureza de organização. O projeto para um show musical não é o mesmo projeto para uma peça de teatro, que não é o mesmo projeto para um livro. E na hora que você faz o projeto, você até pode fazer um projetão. Na Lei Rouanet funciona dessa maneira. Você faz um projetão e você tem diversas entregas lá. O seu projeto pode se chamar é, Dave Alexandrinsky, Pai de Todos. Aí tem o livro, Dave Alexandrinsky, Pai de Todos. Tem a peça de teatro, Dave Alexandrinsky, Pai de Todos. Tem o filme, Dave Alexandrinsky, Pai de Todos. Mas são entregas diferentes. Então, beleza. O projeto se articula em 3 momentos. Quando você está pensando na entrega, você vai pensar, né? Você vai organizar ele, vai articular ele, vai começar a pensar ele para botar no papel de 2 maneiras. Primeiro, a primeira etapa, né, é o planejamento, que é o projeto em si. O projeto é do campo do planejamento. É aquele roteiro, é aquela lista de mercado, vamos dizer assim de maneira grosseira, que você vai botar no papel para se preparar a executar. Em segundo lugar, você vai ter a execução, a realização, ou seja, aquele roteiro, aquela lista de mercado que você está seguindo, você começa a executar. Por exemplo, você vai no Mundial, aí você fez a lista de mercado, você está indo lá, você botou por ordem. Pô, vou ali comprar, vou começar a comprar sei lá, pelo refrigerante. Aí no que você tá lá no refrigerante, o cara do microfone fala promoção do filé mignon. Aí você sai voado para comprar o filé mignon, que era a 10ª coisa da sua lista. Por quê? Porque um fator externo modificou a sua execução. Pô, ferrei com o meu planejamento do meu projeto. Não. Você tem lá o seu projeto organizado, você sabe mais ou menos como você quer encaminhar. Depois você volta lá para os outros lugares onde você tinha que ir. Você só o projeto, o planejamento, no caso, ele não é um documento feito para, como eu falei, é um documento vivo. Ele não é feito para você executar à risca como ele está. Óbvio que você tem que entregar, né, aquilo que você diz que você vai entregar. Você não pode entregar porque você vai chegar no terceiro tópico, que é esse aqui, que é a prestação de contas. Ou seja, o que você planeja, aquilo que você diz que você vai entregar, você tem que entregar e mostrar que entregou e com qualidade. Agora, a maneira como você vai executar, a maneira como você chega nesse resultado é que às vezes varia um pouco. E o projeto, ele te ajuda a seguir esse caminho. Ele não necessariamente vai ser feito exatamente à risca como você planejou, por diversos motivos que às vezes você não tem controle. Então, assim, no exercício de elaboração de um projeto, você vai, primeiro, almejar um produto ou evento, ou seja, você vai é, pensar o que você quer entregar. Ah, eu quero entregar um livro, quero entregar um show, quero entregar um seminário, quero entregar um filme. Depois que você pensar o que você quer entregar, quero entregar um livro. Pô, você já viu vários livros na sua vida. Já viu livro com capa dura, com capa mole, livro sem capa, livro com orelha, livro com papel vagabundo, livro com papel bonito, livro colorido, livro preto e branco. Aí você vai desenhar, não, eu quero um livro colorido, com capa dura, com orelha, de um tamanho grande. Pô, esse livro vai sair caro pra caramba, mas eu quero ele. E aí você almeja aquilo que você deseja. Quando você almeja e imagina o que você quer, aí você começa a imaginar, que na verdade não é uma imaginação,
A sua imaginação vai te levar a fazer perguntas. Tá vendo quando eu falei para vocês, eu não sei fazer projeto, mas eu vou ensinar vocês a fazer projeto? Porque toda vez que você está fazendo projeto, por mais que o cara pode ser um gênio do projeto. O gênio do projeto, a primeira coisa que ele tem que admitir, eu falei, toda vez que eu fizer um projeto, eu tenho que perguntar para cada pessoa, para cada equipe que eu estou trabalhando, como é que eu preparo esse projeto, porque eu não sei como é que o cara está imaginando. Às vezes o cara trabalha com uma equipe que eu não estou acostumado a trabalhar. Então, todo projeto que você executa não tem, como é que eu vou dizer, é, matriz pronta de projeto, entende? Você sempre vai ter, você pode ter uma matriz para onde você pode começar, mas você vai ter sempre que revisitar, fazer novas perguntas. Então, essa imaginação das ações, né, da realização, você faz a partir do momento daquilo que você imagina e das demandas que vão surgindo. E por fim, você vai apontar os caminhos que você vai executar. Então, assim, veja, eu botei na ordem inversa, né? Almejar um produto, imaginar. Voltar aqui, eu estou invertendo a ordem. Resultado esperado, execução, planejamento. Mas é isso, porque você faz da maneira invertida. Por isso que o projeto é fundamental para você prestar contas. Ele é fundamental para você prestar contas. 99% das pessoas que se ferram na prestação de contas é porque planejaram e fizeram o projeto errado. Planejaram da maneira equivocada. Então ele é fundamental nesse sentido. Redação de projetos. Redação de projetos. Novamente ali o nosso bonequinho. A gente tem 4 sessões que são comuns, né, na elaboração de projeto: resumos, objetivos, justificativa e ficha técnica. A gente tem muito mais do que isso, na verdade. A gente vai ver no próximo encontro o que a gente chama de núcleo do projeto, que é o plano de trabalho e o orçamento. Como o nosso objetivo aqui é apenas botar um doce na boca da galera, né, ou seja, a galera perceber, ter uma primeira introdução, um primeiro entendimento de como pensar determinado conhecimento que a gente está trocando aqui, esses 4 itens de redação são itens que sempre tem em qualquer projeto, seja qual for o projeto, esses 4 itens vão existir. É óbvio que, assim, que se você quiser desenvolver um projeto para determinado edital, para uma lei de incentivo, para outro fundo internacional, um fundo nacional, vão haver diversas outras sessões que variam muito e que você pode, obviamente, desenvolver de uma maneira mais específica. A gente se fala no início, fala no final também, mas só reforçar que a gente está à disposição com uma consultoria, né? Ou seja, se você tem vontade de fazer um projeto para algum lugar, se você quiser ajuda para a gente poder pensar junto com você, te dar uma ideia de como faz, você pode consultar o Pontão nesse período, né? Os pontos de cultura, ações locais, então pode consultar que a gente está disponível para marcar uma consultoria e ajudar vocês a pensar nisso. Mas essas 4 sessões aqui é só para a gente já ter uma introdução e ter uma ideia de como se desenvolve, né? Como se desenvolve essas redações. Você vai ver que tem alguns macetes, algumas dicas, algumas coisas que podem servir como orientação para você desenvolver a redação do seu projeto. Então, o primeiro que a gente entra aqui é o resumo. Tá? O resumo do projeto, ele a tendência, né? Muitas vezes as pessoas tendem a resumir. A gente tem o costume, quando a gente começa a escrever, a escrita não é um exercício tranquilo, vamos dizer assim. Né? Tem pessoas que escrevem com muita facilidade e pessoas que têm muita dificuldade para botar poucas palavras no papel. Então, assim, quando pensa no resumo, é difícil porque ela fica tentando fazer um exercício subjetivo de tentar explicar tudo em 5 linhas. E a ideia do resumo não é isso, não é? O resumo é só para você realmente, tipo assim, colocar um textinho ali com as informações mais fundamentais para o parecerista ou a pessoa que vai pegar, como eu falei, o projeto é um documento social, então não é um documento que você vai ler para você só e vai contemplar, você vai ter que trocar com uma outra pessoa. A outra pessoa tem que entender o que você está colocando ali. Muitas pessoas perdem, né, quando vão disputar projeto, porque o camarada está lendo, começa a ler o projeto da pessoa, não consegue nem entender. No resumo, ele já não consegue entender o que a pessoa está querendo. Logo no resumo, ele lê, e é por isso que você tem que desenvolver o projeto com outras sessões, porque só o resumo acaba que não é suficiente para a pessoa que está lendo entender. Agora, você sai na vantagem, na leitura de um parecerista, quando você, no resumo, já diz assim, quase todas as informações que o cara tinha que saber. Né? Você já deixa o cara antenado. Entendi o que os caras querem fazer. Então, por exemplo, eu botei aqui um resumo, né? Bem específico, no caso de um show de música.
e botei os conceitos em volta aqui, ó, público-alvo, realizador, entregas e local de realização. Então, ó, voltado a um público jovem, eu não especifiquei o público, porque provavelmente no projeto eu vou ter um espaço para dizer qual é o meu público. Classe A, classe B, de 16 a 29 anos e por aí vai. Mas eu já aponto aqui para o parecerista que qual é o público? Voltado ao público jovem, público-alvo, a presente proposta trata de duas entregas da banda Fulanos. A gravação de um CD e a realização do show de lançamento. Tá vendo? Ó, produto e evento. É um projeto só com duas entregas. O realizador é a banda Fulanos. E a realização do show de lançamento, apresentação musical, deste trabalho no Circo Voador, local de realização. Porra, o cara já entendeu o que você quer fazer. Já entendeu o que você quer fazer, onde você vai fazer e para quem você vai entregar. Essa informação é mais do que suficiente num resumo. O que você pode botar mais no resumo? Você pode botar um diferencial. Ó, voltado ao público jovem, o presente proposta trata de duas entregas da banda Fulanos. Gravação de um CD, segundo trabalho da banda, e realização do show de lançamento, apresentação musical, deste trabalho no Circo Voador, com a participação especial do Mick Jagger. Quer dizer, a participação especial do Mick Jagger seria um diferencial que chamaria a atenção daquela pessoa que tá lendo o seu projeto. Se você botar com a participação especial do tio Ramiro, o cara vai olhar, vai falar, pô, mas quem é tio Ramiro? Não faço a menor ideia de quem seja. O cara vai querer ler, vai ter que ler o projeto para entender que é o tio Ramiro, que provavelmente você vai falar na ficha técnica. Mas se você bota o diferencial, por exemplo, o diferencial não precisaria ser a participação do Mick Jagger, você poderia botar um CD, realização de um show de lançamento deste trabalho no Circo Voador, com participação de artistas circenses. O cara vai ler e vai falar, pô, legal, um show de música com participação de artistas circenses. Vai chamar a atenção do cara. Então, assim, para além dessas informações básicas aqui do resumo do projeto, você pode botar no máximo ali um diferencial para chamar a atenção. Mas a função do resumo é fazer a pessoa entender claramente e rápido aquilo que você quer entregar, as suas entregas. E aí a gente vai para o objetivo, né? Ou seja, você já resumiu disso quais são as entregas, aí você vai para os objetivos do seu projeto. Nos objetivos, a redação, o objetivo tem as coisas mais assim engraçadas e divertidas quando você vai fazer a leitura e avaliação e parecer de projeto, né? Porque as pessoas viajam, a gente tem a tendência de escrever de uma maneira, quem tem uma tendência de escrever de maneira subjetiva, né? O eu lírico, período ultra romântico da literatura brasileira, Olavo Bilac acho que não era outro romântico, Álvaro de Azevedo, não lembro agora, matei essas aulas de literatura. Minha esposa falou que Álvaro de Azevedo era. Então, assim, se a gente tem uma dificuldade, se a gente tem tendência a escrever de maneira subjetiva, escrever objetivo torna-se uma dificuldade. Por quê? Porque o objetivo, como o nome já diz, vai dizer de maneira, né, específica, objetivamente, o que você quer fazer. Então, a primeira coisa é você pensar que você tem que pensar em verbo. Quando você escreve objetivo, você tem que pensar em verbo. É, eu dou um exemplo bacana, assim, que a escrita de projeto tem muito, até porque também se trata de um tipo de projeto, a escrita de projeto tem muito a ver com a escrita de roteiro de cinema. Porque, por exemplo, comercial de margarina, né? Assim, se você vê aqueles comercial de margarina bem machistão, né? Das antigas, que tinha aquela moça que ficava na cozinha, né? A família chegava e tal. No roteiro, você não pode botar uma frase assim, Luísa, o tipo de mulher que tem tudo para ser feliz. Essa frase não serve para um roteiro. Você tem que botar lá, Luísa está arrumando a cozinha. É, seus filhos descem a escada e correm e dão um abraço nela. Seu marido passa, lhe dá um beijo e um grande sorriso. Quer dizer, isso nem é a Luísa, o tipo da mulher que tem tudo para ser feliz. Também estou fazendo aqui um relato bem machista da situação, mas é só para a gente entender como é que a gente visualiza isso, entendeu? Como é que a gente escreve uma coisa visualizando. No caso do projeto é a mesma coisa. Não basta você começar a viajar, assim, porque o objetivo do meu projeto é transformar, fazer com que a transformação da vida, não adianta você vai ficar viajando e não vai chegar na objetividade. Então, o primeiro macete para escrever é você escrever partindo de um verbo. E aí eu vou dar como exemplo esse verbo aí, para a gente poder fazer o exercício. Salvar o mundo. É... Salvar é um verbo. Correto, Dave? Não é um verbo? Então, para a gente fazer um exercício bacana aqui agora, para a gente não ficar só eu falando aqui,
Se você tivesse que salvar o mundo, David, como é que você faria? Salva o mundo pra gente aí. O que que você faria? Fala pra nós aí. Tá sem microfone. Eu demitia você. Demitir o Heitor. É. Fala aí, Francine. Fala aí o que que você faria aí pra salvar o mundo. Não consigo ver todo mundo que tá aqui. Cristina. Fala aí, Cristina. Salvar o mundo. Ó, olha só, o David ele falou demitia você. Eu já organizei a frase dele e botei demitir o Heitor. Já tô dando dica. Começar com frase, demitir o Heitor. Fala tu aí, para salvar o mundo. Fala aí, Ângela. Já que é demissão, a gente faria um planejamento em sumir com o Bolsonaro. Sumir com o Bolsonaro. Sumir com o Bolsonaro. Outro, É. outro verbo, né? Outra ação. Então, ó, demitir o Heitor, sumir com o Bolsonaro. Mais um aí, por favor. Vamos ver se alguém É tanta consegue. coisa que eu nem sei. Fala um, Ângela. Vamos ver, vamos acabar com a fome. Acabar com a fome. Beleza. Só mais um. Minha esposa aqui do lado falou distribuição de renda. Distribuir renda. Verbo no. É bom. Fala mais um aí, vocês aí. Só mais umzinho. Bora, Sérgio. Vambora, Israel. Vambora, pessoal. Salvar o mundo, gente. Ninguém nunca teve ideia de salvar o mundo. Como é que salva o mundo? Quem é que tá aí do Preventório? Quem é que tá na maloca aí? Sidney, o que você faria? Carnaval o ano inteiro? Não, calma isso, não, pô. Uma Ah, coisa mais simples aí, acabar com a Pensa no emissão de verbo. carbono. Salvar o mundo, acabar com a emissão de carbono. Aí, acabar com a emissão de carbono. Então, beleza, olha só. Demitir o Heitor, sumir com o Bolsonaro, acabar com a fome, acabar com a emissão de carbono. Então, veja. Vocês consideram que salvar o mundo, essa construção aqui, ela é mais abstrata do que essas quatro que vocês colocaram. Por quê? Demitir o Heitor, sumir com o Bolsonaro, sumir com o Bolsonaro é um pouco mais abstrato, mas a gente pode imaginar, né? Sumir com o Bolsonaro, demitir o Heitor, como é que é a outra? A outra emitir, acabar com a emissão de gás carbônico, é acabar com a fome. Eu vou pegar o exemplo da Cris e vou provocar ela. Cris, para acabar com a fome, você faria o quê? Trabalhei com a desigualdade. E para acabar com a desigualdade? ela já falou, mandar Bolsonaro embora. Não. Mas vamos especificamente na fome, para você pensar, especificamente na fome. Se você tivesse que objetivamente acabar com a fome em Niterói, o que você faria amanhã? Amanhã, bom, eu iria tentar distribuir a feijoada do Quilombo. Então, peraí, calma aí. Distribuir a feijoada do Quilombo? Isso. Mas para você começar a distribuir, Não iria para você acabar, começar a né? distribuir. Não, calma, já é Teria uma que... maneira. Não, é uma Sim. maneira de começar a acabar com a fome. Né? Distribuir a feijoada é uma maneira de começar. Mas para você distribuir a feijoada, antes você teria que fazer o quê? Teria que Fazer a arrumar feijoada. todo o material, né? Antes. Comprar os conseguir- ingredientes, Isso. depois cozinhar, Uhum. depois colocar a Nas feijoada quentinhas. nas quentinhas e depois distribuir. Distribuir. Correto? Então o que Sim. acontece? A gente foi do Resumiu essa abstrato ação, para né? o concreto. A gente foi do abstrato para o concreto. E aí o que acontece? Quando você tem a seção de objetivo, você tem o objetivo geral e o objetivo específico. É muito comum a gente ver isso nos projetos, né? Qual é o objetivo geral e qual é o objetivo específico? Salvar o mundo, eu chamaria de um objetivo geral. Eu diria assim, isso aqui é um objetivo geral. Se eu quisesse salvar o mundo de maneira mais concreta, eu plantava árvores, eu abraçava pessoas, varria as ruas, alimentava os animais. Correto? Essas ações são mais concretas do que salvar o mundo, mas se eu executar essas ações aqui, eu vou estar automaticamente salvando o mundo. Ou seja, ao cumprir os meus objetivos específicos, eu cumpro o meu objetivo geral. Só que tem um macete para você escrever o objetivo específico, porque o objetivo geral
ele já é, ele já é um objetivo, vamos dizer assim, um verbo que funciona de maneira abstrata. Isso aqui, você vai. Você lembra que eu falei lá no início que o resultado o esperado, ele é um resultado sentido? Ou seja, você tem a sensação de que salvou o mundo. Mas para você ter a sensação de que você salvou o mundo, você tem que plantar árvores, abraçar pessoas, varrer ruas e alimentar os animais. Só que você teria que plantar muitas árvores, você teria que abraçar muitas pessoas, varrer ruas e alimentar muitos animais. Só que você está fazendo um projeto, você está fazendo a sua parte. Então, nos objetivos específicos, para você entender e para você mensurar se você está cumprindo seus objetivos, a melhor maneira que você tem de fazer é você quantificar. Aqui você está qualificando, é a qualidade, é o qualitativo que a gente chama. Aqui você vai apontar o quantitativo, assim. Olha lá. Dá uma baita de uma diferença, né? E quando você quantifica, você imagina quanto eu preciso para plantar 10 árvores, o que eu preciso para abraçar 40 pessoas, o que eu preciso para varrer 30 ruas, o que eu preciso para alimentar 20 animais. A partir dessa redação, você começa a ter noção de como você se planeja, de como você se organiza. Você falou da feijoada, eu poderia te provocar. Eu falaria, quanto você precisa para alimentar 50 pessoas na feijoada? Como você faz muitas, você já deve ter alguma noção. Você vai me dizer, pô, preciso de, sei lá, tantos quilos de feijão, tantos quilos de carne seca e tal, e por aí vai. Tá? Então essa é a maneira de você escrever o objetivo de projeto. Isso aqui, obviamente, é um exercício para a gente poder, né, perceber o exercício grosseiro de abstração e concretude. Mas, por exemplo, pegar o objetivo geral desse projeto que eu apresentei o resumo. O objetivo geral dessa proposta é fortalecer o ecletismo da música popular brasileira e, especialmente, o segmento do rock and roll nacional, contribuindo para a criação de novas obras, renovação geracional dentre artistas e formação de plateia. Tá, fortalecer o ecletismo da música popular brasileira é uma coisa abstrata, né? Assim como especialmente fortalecer o segmento do rock nacional. Isso aqui precisa se materializar objetivamente. Como? Assim, olha lá os objetivos. Gerar trabalho e renda para aproximadamente 50 profissionais da cultura, dentre artistas, produção, técnica. Elaborar o arranjo de 12 músicas, entre novas criações e releituras. Gravar, no caso, né? Gravar e prensar um CD inédito com 12 músicas, tiragem de 1.000 cópias. Realizar um show gratuito de lançamento do CD em um espaço cultural da cidade do Rio de Janeiro. Atingir um público espectador de aproximadamente 3.000 pessoas. Formar novas plateias junto a populações periféricas da cidade do Rio de Janeiro em um número aproximado de 300 pessoas. Tá vendo? Eu estou quantificando e estou dizendo como é que eu vou executar, materializar esse objetivo geral aqui. Tá? Justificativas. Olha só, só um instantinho, Heitor. Tem alguém com o Fala. microfone aberto que está fazendo um eco aí. Vamos deixar todo mundo o microfone fechado e aí a gente fica ouvindo com o microfone. E pede a Silvia, Heitor, aí, por favor, está do teu lado, para ela ficar com o chat aberto, porque tem gente se manifestando. Fica com o chat aberto. Escrever projetos, temos que fazer isso com os pés no chão, ciente do que realmente conseguimos. Alguém tinha posto aqui distribuir vacinas, etc, etc. Beleza, tá. Então, Porque como eu estou compartilhando aqui... Pede para a Silvia ficar olhando aí e vamos ficar todo mundo com o microfone desligado. Beleza, tá. Eu abri o chat, consegui abrir o chatzinho na lateral aqui, mas eu vou até fechar, porque senão... Tá, a Silvia me ajuda aqui. Então, beleza, justificativas. Justificativa, né, sempre é a parte maior do texto, né, assim. É o momento que você vai vender ali a sua ideia, né, que você vai ter que escrever um texto mais elaborado. E aí tem assim, tem alguns vícios, assim, né, algumas percepções equivocadas acerca de como você elabora o texto da justificativa. A primeira é a pergunta: escrever muito ou pouco na justificativa? Você não fala não, David, que você já é um cara experiente e tal. Mas fala aí, Cris, fala aí, que eu não consigo ver quem tá, todo mundo que tá. Cris, Ângela, Sidney. Estamos com 8 dos 10 pontos. Pode pedir beleza. aí. Então fala aí. Silvia, escrever muito. Quando você faz a justificativa de um projeto, você tem que escrever muito ou escrever pouco?
Eu acho que tem que ser objetivo para não ficar uma coisa muito chata. A pessoa começar a ler e achar que está enrolando muito, não sei. Sim. Eu acho uma coisa mais objetiva, no Alguém caso da acha feijoada. diferente? Então eu faria uma pergunta. O que seria escrever muito e o que seria escrever pouco? Então, é uma pergunta subjetiva. Você acha que o camarada, quando vai pegar o texto da sua justificativa, o texto que defende o projeto, o texto que você vai ter que especificar para ele, né? Vamos dizer assim, por que que ele deve te dar o dinheiro, por que que ele deve dar o dinheiro para o seu projeto? Você acha que você vai escrever pouco ou vai escrever muito para isso? Então, eu acho que aí tem uma dúvida, né? Esse escrever seria o quê? Seria como se a gente fizesse uma redação em um É, vestibular? a quantidade de texto. Você acha que um texto pequenininho serve para essa Não, sessão? eu acho que não. Tem que ser um texto grande, Razoável, grande não. razoável. Então, É, então é o seguinte, vocês já estão pescando a ideia. Escrever muito ou pouco, escrever o suficiente. Por mais que seja uma sessão mais elaborada, a Cris falou bem. Ela falou, não, porque não pode botar muito, senão o cara vai achar que está enrolando. E é isso mesmo. A gente tem a coisa da enrolação mesmo. O cara pode ficar escrevendo ali, escrevendo um monte de coisa. O camarada já leu 50 projetos. E o seu projeto pode até ser um bom projeto, mas você enrolou tanto na sua escrita, achando que o fato de você escrever muito para falar sobre o projeto fosse uma coisa positiva, que o parecerista está de saco cheio, não aguenta mais o seu projeto, por acaso foi o último que ele pegou para ler, você pode acabar tendo uma nota ruim ali, o cara pode avaliar de uma maneira equivocada porque vai fazer essa leitura que você está enrolando. E porque é a coisa do ser prolixo. O texto de qualquer texto que você escreve no projeto, ele tem que ser realmente objetivo. Ele tem que ser o mais econômico possível. É óbvio que em algumas exceções você não vai conseguir ser sintético. Ser econômico não é a mesma coisa de ser sintético. Sintético é você vai ser um resumo, né? O local onde você bota uma informação muito pequenininha e resumida. Econômico é você passar as informações que você tem que passar, ou seja, você não pode deixar de passar a informação. E aí é muito complicado, porque assim, é um exercício difícil. Porque eu, por exemplo, já tive a experiência, vários momentos de ter uma experiência de escrever uma baita de uma justificativa. Chegava lá, pô, 6.000 caracteres, tem que cortar para 2.000. Como é que você corta? Pior do que escrever é cortar texto. Quando você escreve um texto grande, bem escrito, para você cortar é um pavor. Que você acha que está tirando toda essa tirando, e realmente você tirar determinadas informações, se o texto está muito bem elaborado, e ele é potente, é, você vai ter que identificar aquilo que é mais potente, porque o camarada vai mandar você cortar texto, entendeu? Então a gente tem um macete para poder escrever justificativa, né? Um macete que ajuda muito a gente, que é uma estrutura da justificativa em 3 parágrafos, né? Ou seja, você consegue desenvolver uma boa justificativa com 3 parágrafos, né? Ou seja, sendo bem econômico, mas sendo objetivo no que você está querendo dizer. O primeiro, você começa a sua justificativa com um histórico do proponente do projeto, quando o projeto tem histórico, porque às vezes o projeto é inédito. Mas o proponente, né, aquela empresa, aquela instituição que é a responsável pelo projeto, ela tem que falar, ela tem que mostrar ali a capacitação técnica dela. Em muitos editais, essa seção de histórico do proponente vem fora da justificativa. Aí você tem mais espaço para poder falar do projeto ou para falar do contexto, que é a segunda parte que eu coloquei aqui. Mas quando não tem, é fundamental você colocar a sua capacitação técnica ali, o histórico do proponente e principalmente do projeto, quando não é um projeto inédito. Um segundo parágrafo é o contexto histórico e social atual e como o projeto dialoga e se insere nesse contexto. Na verdade, esse segundo parágrafo poderia ser 2 parágrafos. Você bota lá o histórico do proponente, o histórico do projeto, depois você faz um outro parágrafo com o histórico, com o contexto histórico social. O que está acontecendo na atualidade? No momento do Brasil a gente sofre com a coisa do ódio e etc e tal. Aí você faz um terceiro parágrafo. Por este motivo, o projeto dialoga perfeitamente com o contexto atual, porque o projeto combate a questão do ódio, por aí vai, entendeu? Colocar o texto em diálogo com o contexto histórico e ou social. Você tem que dizer
na sua justificativa por que que o seu projeto é importante para o momento que você vive. Senão não faz sentido fazer o projeto. E eu botei em vermelho o pulo do gato. Esse aqui é o pulo do gato, que faz com que você seja bastante objetivo no texto. E também faz com que você pense milhões de vezes antes de entrar na disputa de um edital. Por quê? Porque sempre que você vai escrever uma justificativa, você tem que pensar, você tem que identificar lá no edital ou na lei de incentivo, porque na lei de incentivo a demanda é da lei, né? Ou seja, de que maneira você cumpre lá os tópicos do Sistema Nacional de Cultura e tal. Mas num edital que você está disputando recurso, ele tem lá, ele sempre tem, todo edital ele tem os objetos e os critérios. Ou seja, ele diz para que ele está lançando aquele edital e ele diz quais são os critérios pelos quais você vai ser pontuado. Então, quando você começa a escrever o texto da justificativa, você depois de botar o histórico do proponente, botar o histórico do projeto, dar um apanhado de como está o contexto histórico social no momento, dizer como o seu projeto se relaciona com esse contexto. Aí depois de fazer esse textinho que eu digo que eu chamo de texto de apresentação, aí você vai falar: posto isso, pontualmente, o projeto contempla os objetos e critérios do edital nos seguintes tópicos. Aí vamos dizer que um objeto lá é, é acabar com a fome no mundo, vamos dizer assim, um dos objetos do edital. O projeto acaba com a fome do mundo, considerando que prepara 30 feijoadas e oferece 30 feijoadas às pessoas. O projeto acaba com a emissão de carbono, pois está previsto no seu orçamento a contratação de empresas sanitizantes com certificação de carbono e tal, não sei o quê. Ou seja, você vai pontuando ali e explicando para o parecerista, vamos dizer assim, fazendo o roteiro para o parecerista para ele ver e confirmar que aquilo que eles estão pedindo na pontuação você está colocando. Esse é o pulo do gato da justificativa, quando você desenvolve o texto da justificativa. Eu não botei um texto de justificativa como exemplo, porque é grande, né? Fica lendo um texto grande, mas vocês querendo eu mando para vocês exemplos, não tem problema nenhum. A gente pode botar até como documento ali alguns exemplos de texto de justificativa lá na, na plataforma, né? Para o universo, para vocês baixarem alguns exemplos, posso depois preparar um e deixar como exemplo. E por fim, ficha técnica. Tá? Ficha técnica, a estrutura da ficha técnica. A ficha técnica, ela é a capacitação técnica, né, do seu projeto. É muito complicado quando uma pessoa quer desenvolver o projeto, você não tem um projeto para desenvolver e tal. Tá, mas qual é a sua ficha? Não tem, precisa. Eu falei, pô, isso é óbvio que precisa, porque a ficha técnica é quem vai executar o projeto. O cara vai ver ali quem tem capacidade, quem não tem e tal. Mas eu não sei ainda qual é a banda que vai tocar, eu não sei ainda. Cara, você pode até não saber toda a ficha técnica, mas você tem que saber. Se você não sabe quem é a banda, você tem que saber quem é um produtor. O cara vai ter a certeza de que aquele produtor é competente para poder, sei lá, fazer um edital para chamar a banda, ou depois conseguir as bandas. Não tenho a banda, mas eu tenho um cenógrafo. Não tenho a banda, mas eu tenho um diretor técnico. Eu tenho dois grupos de teatro, mas não tenho a maioria dos grupos. Tá, mas bota aqueles dois grupos lá, porque fazem parte são aqueles que você já quer contar. O camarada tem que, ao ler o projeto, o camarada tem que entender quem é que vai executar, quem são as pessoas que vão executar. E aí, quando você apresenta a sua ficha técnica, é fundamental que você apresente uma boa ficha técnica. Não uma ficha técnica no sentido de experiência, porque você pode ter editais, por exemplo, e recursos, fonte de oportunidade, que a ficha técnica seja de jovens. E aí, se você botar uma ficha técnica experiente, você vai perder. A gente teve até, por exemplo, né, assim, pelo menos a análise que eu fiz, nesse último edital que teve em Niterói da retomada econômica, me pareceu que os projetos que foram contemplados, quase que em sua maioria, foram projetos que tinham uma ficha com pessoas que não tinham ganho editais, quase na sua maioria. Parece que a perspectiva foi outra, entendeu? Na minha modesta avaliação. Mas isso faz parte, pode ser que faça parte dos critérios. É, então, quando você vai elaborar essa ficha, você tem que ficar atento a algumas coisas. Primeiro, a identificação das funções do sujeito. Botar lá, David Alexandris, coordenador de articulação. Aí, no textozinho que vai apresentar o David, você vai botar formação ou experiência profissional. Começa com o que pesar mais. Se o currículo do David acadêmico for um baita de um currículo, doutor, como ele é doutor em extravagâncias e questões mais da vida,
Aí você pode botar lá o currículo dele, doutor em não sei o que, mestre e tal, especialista em não sei o que, e aí depois você bota lá o currículo profissional deles, as experiências profissionais. Se a experiência profissional dele é mais válida do que o currículo de formação, você inverte. Você começa com a experiência profissional. Tem uma coisa muito interessante em currículo de músico, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de perceber, que o músico, ele sempre, assim, quando eles mandam um currículo, tem sempre assim alguns elementos. O primeiro assim, ó, estudou com fulano de tal. É muito valoroso para os músicos dizer que estudou com determinado outro músico. É comum isso. A outra coisa, já tocou com. O cara às vezes só dividiu o palco com o cara, tipo, você abriu o show do cara, mas bota, já tocou com o Gilberto Gil. Entende? Você abriu o show do Gilberto Gil. Tem isso. A formação, o cara formado em licenciatura em música pela Unirio. Então, só que aí é aquele lance, às vezes o cara tem mais, o currículo dele é mais forte pela experiência que ele teve no mundo do que pela formação acadêmica dele. Ou invertido. Não é uma coisa, não tem uma coisa mais importante do que a outra. Na verdade, as duas coisas são importantes. Você só tem que analisar como é que você entende que essa apresentação vai ficar mais robusta. Outra coisa fundamental nesse currículo e também serve para o histórico do proponente, quando eu botar um exemplo lá na plataforma Pluriverso, é você botar os anos em que as coisas aconteceram. Porque a pessoa às vezes bota um currículo ali e vai pontuando as coisas. Eu vou dar um exemplo aqui, vai pontuando e não bota a data dos acontecimentos, entende? Então, por exemplo, você pode estar desatualizado, você pode estar fora do mercado, o cara pode estar fora, o cara pode não entender quando foi aquilo. É, Então é importante você colocar as datas dos acontecimentos. Pode ser que uma data valorize você, porque você toca com o Hermeto Pascoal há 40 anos. Então aquela data lá, você gravou o disco com ele em 1979, pode dizer, pô, o cara toca com o Hermeto Pascoal há tantos anos e tal, isso aqui. E ao mesmo tempo, uma data atual pode te ajudar também. Essa data antiga pode não ser positiva para você. Então, a montagem da ficha técnica, ela também tem essa preocupação de você entender a que serviço está do edital, ou seja, qual é o objeto, qual é o critério, o que os caras querem. Aí você monta a sua ficha dentro das perspectivas que você consegue montar, obviamente buscando os fazedores, né, a sua ficha da melhor maneira. E isso, gente, também dá um baita do trabalho, porque assim, as pessoas. Espera que o celular da minha esposa aqui travou. Desliga ali. Vai ter que sair com o celular. O, por exemplo, no caso do currículo, né, quando você desenvolve, né, o texto, ele fica muito, como é que eu vou dizer? Ele fica muito, ele pode ser determinante, né, para você ganhar um projeto, né? Tanto é que muitas das vezes você utiliza a sua ficha técnica ou algumas pessoas da sua ficha técnica como diferencial no seu resumo, o diferencial do seu projeto, né? Quem está no seu projeto muitas vezes é o seu diferencial. E é por esse motivo que a gente sempre começa com a figura de destaque. Quando você apresenta a sua ficha técnica, você apresenta sempre com a figura de destaque, que é chamada de equipe principal. Sempre aquele cara que tem um currículo mais desenvolvido, que tem mais experiência acumulada, que aí você vai dando mais segurança ao parecerista na hora que ele está fazendo a leitura. Eu tenho um exemplo aqui, tá? No caso aqui, eu comecei com um camarada que, na verdade, metade desse currículo aqui é inventado, né? Eu estou fazendo aqui fiz aqui uma composição só para vocês entenderem a forma. Mas aqui, fulano de tal é doutor em arte pela Universidade Federal Fluminense, mestre em sociologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e licenciado em história pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Se o cara, quando vai ler, vai falar, porra, o cara estudou em 3 universidades federais e tal. Em sua experiência profissional, destaca seus seguintes trabalhos como pesquisador, Um Ponto Fora da Curva, Teatro Net 2017, As Quatro Pontas da Mesa Quadrada, Teatro Rachuelo. Como roteirista, destaca-se Mamãe Quero Ir Embora, Terror na Babilônia, foi curador do festival É Tudo Mentira, realizado no Rio de Janeiro. Tá vendo a forma? Como se apresenta, como é que você pontua os anos sempre no final, de uma maneira limpa, de uma maneira clara, objetiva e tal. Essa é uma maneira de você apresentar. E aí o currículo ele pode ter uma lauda, ele pode ter 20 linhas, pode ter 15 linhas, também vai sofrer com o número de caracteres, tá? O número de caracteres que muitas vezes o sistema pede. Às vezes você não tem espaço para escrever o currículo de todo mundo.
Quando você não tem muito dos editais e das fontes de recurso que não te permitem escrever muito, você tem um gatilho também, que é você escreve no sistema e se você precisar escrever mais, geralmente eles dão esse espaço, na maioria das vezes não, você prepara um outro projeto num PDF com mais completo e anexa no sistema. Que eu não necessariamente vou dizer que os caras vão ler, mas é um material que você tem para apresentar. Tudo impacta nesse sentido, né? Então a redação nesse ponto, ela é uma redação limpa, clara, objetiva, ela é bastante funcional nesse sentido. Pessoal, é isso. A apresentação. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, alguma colocação, tirar alguma dúvida, sabendo que o desenvolvimento da redação, quem quiser desenvolver, né, quiser tirar dúvida mais específica, pode mandar o e-mail. Eu esqueci de botar o e-mail aqui da Pontão Gestão Viva. Vou botar aqui, vou baixar outro aqui, vou botar. Então, quem quiser colocar alguma questão aí, está aberto aí para perguntas, colocações. É, Então, Heitor, quando a gente sempre pede ajuda de uma pessoa da UF, quem sempre nos ajudou foi o pessoal da universidade, Sim, né? E por que que eu sempre achei muito difícil em montar um projeto? Porque eles colocam uma linguagem acadêmico. muito acadêmica e assim, falei, caramba, que isso, né? E eu falei, isso é muito difícil de se montar e muitas páginas, muitos detalhes assim, né? Aham, Muitos itens, vamos colocar dessa forma, que eu falei, caramba, eu não... Aí é que vem aquela velha frase que você falou lá no início. Eu não vou conseguir montar uma coisa dessa nunca, né? E aham. tem que ser assim, tão extenso, Depende com da muitas fonte. folhas. Depende da fonte. O que que acontece? Não é que ele tenha, como eu falei, não é escrever o suficiente, não é escrever muito. Mas, por exemplo, você tem sempre que ir analisando as fontes que você tem de recurso. Né? Quem é o edital? Qual é o edital que está perguntando? De cara, você já vê assim, a maioria dos editais, né, de iniciativa privada e também iniciativa pública, a gente teve a Audibank como exemplo, eles limitam o número de caracteres, porque assim, é tanto projeto que os caras têm que avaliar, que se eles não limitarem, eles vão ficar lendo a vida inteira. No caso, assim, quando a gente fala de projeto, a gente tende a procurar, né, os universitários, vamos dizer assim, pessoal de universidade, que trabalha com isso a vida inteira, faz projeto, apresenta projeto para poder captar recursos nos órgãos de fomento, FAPERJ, CAPES, FINEP, enfim, uma série de órgãos que tem, CNPq, enfim. Aí o que que acontece? É diferente, entendeu? Do tipo, para esses caras, assim, a avaliação deles sempre é muito criteriosa. Para eles conta muito o currículo e conta muito que a defesa, porque é ciência, né? Que a defesa do projeto deles venha com uma fundamentação teórica muito grande. Então, assim, realmente, vamos dizer assim, o buraco é mais embaixo nesse caso. Às vezes é um erro crasso você usar essa linguagem num projeto para a Petrobras, por exemplo, num projeto para a Natura Musical, num projeto para Oi Futuro, para o Banco do Brasil, CCBB, projeto para ISS. Não vai ter. Porque assim, até as pessoas que estão lendo não têm a qualificação suficiente para poder analisar aquilo, entendeu? Não consegue, não sabe nem. É outro, vamos dizer assim, na minha leitura é outra esfera. Mas, por exemplo, você pode buscar recurso numa FAPERJ da vida. Então, se você tiver que, por exemplo, se a fonte de recurso for uma fonte que é enraizada dentro do ambiente acadêmico, aí é muito bom, não. Aí é fundamental que você tenha uma universidade junto com você. Se não for isso, você até pode ter a universidade junto com você, mas esse fazedor de projeto tem que saber fazer essa leitura, entendeu? Porque a fundamentação ela sempre ajuda, é sempre bom que tenha uma boa fundamentação. Mas é isso, tem que ser de uma maneira objetiva, sintética, enfim, econômica, sintética não, econômica, para poder não cansar, né, o parecerista, vamos dizer assim, né? Basicamente isso. Entendi.
porque nós tentamos também um projeto da Alerj, Aham, distribuição de máscaras e cestas, né? sim. Só que essa menina que me ajudou a montar, ela nunca tinha feito também um projeto. Aí a gente ficou dando cabeçada assim com outras É, pessoas, conseguimos montar com a nossa linguagem aham, e a gente foi contemplado, mas assim, não na primeira etapa, mas nós conseguimos, sim, isso né? aí. Eu já achei assim meio caminho andado É, o exercício de fazer projeto é botar a mão na massa e fazer, entendeu? Quanto mais e você vai tentar, fazendo, que vai. depois É, aconteceu. para cada 100 editais Mas, que você vai perder, você vai ganhar um. aham, Mas é o exercício. aí, então tá bom. É isso mesmo, a minha dúvida. Valeu, Heitor. Mas alguém. E agora que eu vi que tem uma gata ali atrás de cenografia, ali tem uma gata deitada na cama. O... Mais alguma questão, galera? Querem colocar alguma pergunta? Você, você tá falando, Dave? Eu que não tô vendo o chat, cara. Ativei aqui o microfone aqui. Espera que eu vou. Eu estava aqui catando um edital qualquer, aí eu abri aqui um edital. Vamos ver aqui. Então vem Ah, você assim, quer dar de exemplo dos critérios e vem tal? assim no ponto, tem vários itens, né? Aí depois vem assim, item 10, critérios de avaliação. Compartilha aí, compartilha sua tela. Ah, aí é mais difícil que vestibular de Quer jogar no física Zap para nuclear. mim, para eu compartilhar? Espera aí, deixa eu ver aqui. Compartilhar Tela. Ou então joga no Zap o link para mim que eu compartilho. tela, compartilhar. Está compartilhado? Aqui. Está aparecendo? Tá, tá. Então vem aqui, só. Critério de avaliação. Aí, crescer aqui vai ficar maior. Isso, tá bom, tá dando para ver. Aí vem assim, vai dar. Esse não foi um bom exemplo porque não aparece a pontuação. Tem uns que dizem assim: você vai ganhar, são 100 pontos, 20 pontos é para a maturidade da organização, histórico atual da e tal, aí desconta os pontos que tem. Então, se está dando muito ponto aqui, você tem que concentrar muita informação aqui. A equipe técnica, se está dando muita informação e tal, mas aí, enfim, Na verdade, essa configuração ela é sempre. Porque assim, quando você tem um projeto, aí vou botar outro pulo do gato para a gente pensar, né? Eu acho que foi bom o Dave colocar isso aí, que dá para ajuda a gente a pensar. É, quando você tem um projeto, quando você já tem um projeto, quando você não pensa o projeto de maneira inédita, você pode tentar encaixar ele dentro dos critérios do edital. Você pode mexer nele, pode transformá-lo. Por exemplo, tem uma coisa que é muito interessante. Os editais de Niterói têm feito essa questão de trabalhar com ficha técnica de negros, trans, né, e mulheres. Aí, por exemplo, aí a pessoa tem um projeto de audiovisual, não de audiovisual, mas tem um projeto, sei lá, de teatro, que aí bota a ficha técnica, pega lá o pessoal com a anuência, né, na ficha técnica, de uma ficha técnica toda de negros e negras. Aí algum desavisado vira e fala assim, pô, mas tá vendo? O camarada tá fazendo um projeto mas o projeto dele, pô, o projeto dele lá não tem negro. Ele fez a equipe de negros, não era, as pessoas não eram da equipe dele. Eu falei, mas é exatamente por causa disso que o edital gera o critério, exatamente para poder gerar trabalho e renda para os negros e negras. Então te obriga a abrir mão da sua ficha técnica e contratar outra ficha técnica. É um tipo de critério. E aí você vai lá e tem que comprovar nesse caso. Mas assim, esse é um critério, vamos dizer, quase não, é um critério de ação afirmativa. Mas tem outros que não são, tipo maturidade da organização. Por exemplo, a maturidade da organização, na hora que você vai colocar na justificativa, quando eu lembro que eu falei assim, você vai pontuar qual é por que ele contempla esse critério, você vai escrever simplesmente isso, ó. Pontualmente a instituição, a proponente merece ganhar o recurso porque possui maturidade, como pode ser visto no portfólio encaminhado em anexo, pá, 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 a uma instituição trabalhando desde 2001, não sei o que lá. É,
qualificação técnica e motivação da equipe responsável. O projeto contempla o item 10.2 em relação à qualificação técnica e motivação da equipe responsável. Haja vista que na sua ficha técnica possuem 3 doutores, 2 mestres com competência técnica reconhecidos em suas áreas e blá 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 blá. Aí tem um tópico que é impacto social. Dave, baixa aí, não sei se dá para ver impacto social aqui. Desce aí um pouquinho para eu ver. Ó, aí, complexidade do problema endereçado. Ótimo, ó, complexidade do problema endereçado. Aí vamos pegar uma disputa. Vamos pegar uma disputa territorial. Você acha que a complexidade da distribuição de renda em Niterói é pior do que a complexidade de distribuição de renda em, sei lá, em Duque de Caxias? Então, por exemplo, por mais que você queira encaixar o seu projeto, Niterói nesse ponto se ferra muito em vários editais por causa do IDH. Porque por mais que tenha desigualdade, e existe desigualdade na cidade, é grande a desigualdade, o IDH da cidade é alto. Então isso acaba afetando, de certa maneira, quando você precisa usar esse elemento como justificativa para você captar, para você poder defender o seu projeto em Niterói, numa área de comunidade periférica e tal. Que é um elemento objetivo, que você pode usar como referência. Mas, enfim, são critérios que a gente vai construindo, vai tentando analisar. Aqui, por exemplo, tem um que é ótimo, que é potencial de sustentabilidade do modelo de negócio. O projeto possui alto potencial de sustentabilidade, haja vista que, com o seu desdobramento, os músicos vão poder, sei lá, fazer show, circular nas praças com equipamento que vai ser adquirido pelo projeto e tal. Então, você sempre ir ligando aquilo que você está propondo a algum item do critério. De preferência a todos os itens. O David falou da pontuação, falou não, porque foca no item da pontuação, não, na verdade você tem que focar em todos. O problema é saber se o seu projeto vai conseguir contemplar todos os critérios. E aí você tem que pensar se o seu projeto vale a pena de entrar naquele edital ou não, porque de repente aquele edital não foi feito para você, o projeto que você tem. Também não adianta você sair entrando quanto é edital se você não consegue dar margem a uma adaptação, ou uma transformação, ou uma nova construção do seu projeto, entende? Quando ele se limita nesse sentido, não tem jeito. Como é que eu tiro aqui o compartilhamento? Estou tentando sair, não estou Acho que tem conseguindo. uma parada laranjinha no alto aí, assim, parar, compartilhar. Para compartilhar. Aí, Tá. Aqui normalmente, agora não, que quem faz nosso projeto todo é o Heitor, mas eu sempre que eu fiz projeto, eu começava de trás para frente. Eu lia qual era a pontuação, eu tinha uma ideia, né, do projeto, eu sabia o que eu queria fazer, e havia lá o que eles estavam pontuando. Aí eu focava no texto, enfatizando sempre o que dava mais pontos. Vou dar de 0 a 100, tem 20 pontos para a equipe ficha técnica feminina. Pronto, na minha ficha técnica só entrava mulher. Embora, como diz Heitor, aqui a gente não tivesse uma mulher para fazer o trabalho, a gente ia contratar para fazer, porque precisava ter uma ficha técnica mulher. Aí diz assim, falar de questão de qualidade de alimentação. Aí pronto, eu já focava o projeto em alguma coisa ligada a nutricionismo. Então, aí é sempre assim. Aí eu vendo o que dava ponto, no final tinha 100 pontos. Aí fazia, o projeto entrava e ganhava 30, 12 pontos, 8 pontos, porque eu não convencia os caras que aquilo era uma coisa que ia acontecer do jeito que eles queriam e tal. Mas, isso é enfim, legal, você está falando porque esse exercício, quando a gente força a barra nesse exercício, né, às vezes a gente força a barra mesmo, tipo, ao ponto de a gente chegar até num momento que a gente fala, cara, não vamos entrar nesse edital que não tem mais nada a ver, nesse edital não tem nada a ver. Você começa a achar, isso é uma coisa interessante, cara, porque você começa a achar a sua vocação. Isso é uma coisa interessante na análise do projeto, você achar a sua vocação. Quando você acha a sua vocação, aí você começa a apontar, né, vamos dizer assim, os seus projetos para aquilo que é a sua vocação. É óbvio que isso é problemático por um lado, porque
você pode ter um período que você tem muito recurso para determinadas coisas e um período esse recurso ser escasso. Agora, por exemplo, a gente tem uma ideia, como o governo federal não é muito, vamos dizer assim, simpático às questões da diversidade, para falar de maneira educada, é, se você pegar todos os editais que saem do governo federal, é tudo investimento em infância, de 0 a 6 anos. O foco do governo federal é investimento, seja Petrobras, enfim, os editais que estão abrindo estão todos com foco na infância. O que não é ruim, é importante ter o foco da infância. É bacana que tenha projetos para a infância. Então, assim, nesse momento, esse governo está focando na infância. Pode ser que seus projetos sejam para adolescente. Então, você vai passar um período de perrengue porque a torneira fechou para projeto de jovem e adolescente, é só projeto de criança. Mas isso acontece em diversos outros setores, né? Tem projeto contemplando ações afirmativas, outros projetos contemplando a questão das mulheres e tal. Então, tem hora que você tem um volume maior. No geral, por mais que exista o governo federal esteja não focado na diversidade, você tem instituições internacionais que estão focadas, você tem empresas privadas que estão focadas, então você tem sempre um universo muito grande de temáticas que podem contemplar a sua vocação. Mas o exercício de escrever o projeto dessa maneira vai te mostrar qual é a vocação e vai fortalecer a sua vocação. Obviamente, com um conjunto de fatores, né? Vocês não só escrevendo, mas registrando tudo que fazem, que aí o pontão de comunicação ajuda porque está ensinando um monte de coisa. Eu tô doido para ver aquele curso de configuração de canal do YouTube, quero ver lá porque quero aprender com eles lá sobre isso, e tal. Então, assim, eu acho que tem um conteúdo bacana aí que os pontos estão tendo, as ações locais, para poder fortalecer suas ações em Niterói. Com certeza vai dar uma enriquecida. É pensar sempre que o que o Heitor falou no começo, que o projeto é um fenômeno social. A gente não escreve para a gente. Não adianta a gente ficar deslumbrado com o que a gente escreveu, deslumbrado com o nosso projeto, achar que samba, escola de samba é a coisa mais importante do mundo. Se o cara que tá fazendo, que está pagando, que está dando dinheiro para o projeto, considera que a coisa mais importante do mundo é construir, sei lá, é criar um projeto de vestibular solidário. Aí o Sidney, por exemplo, que tem um trabalho contínuo, sistemático, perene com escola de samba, o que ele vai fazer? Ele vai criar um programa, um projeto de curso de vestibular para os participantes da escola de samba dele e tal. E aí ele vai, durante o projeto, vai pontuando. O objetivo é que, a partir de uma melhor qualificação acadêmica, as pessoas vão poder ter mais chances, mais oportunidades e que também vão poder trabalhar melhor para o carnaval da escola, vão ter condição de conhecer a história do Brasil para fazer um enredo mais legal, vão conhecer a história da arte para saber. O Heitor botou o tempo todo aí, ele usa um bonequinho aí, com a boca assim, que é uma pintura clássica chamada O Grito, né? Então, aí o cara vai conhecer mais história da arte e tal, vai saber o que. Enfim, mas ele sabe que o cara está dando mais ponto para vestibular do que para desfile de carnaval. Então, você não vai entrar, você precisa do recurso, você precisa movimentar, você precisa até preparar teu jovem para vestibular. Então, você entra, precisa saber. Eu sempre dou uma lida, primeira coisa, quando eu abro o edital, eu dou uma lida lá embaixo na pontuação, porque em cima da pontuação você já tem ideia do qual é o objeto mesmo do coisa. E depois aí você vai lá para cima para o objeto e dizer, esse edital se destina a isso, isso, isso. Aí, como o Heitor falou, na hora de você justificar, você vai botar assim, se ele diz assim, o edital se destina a melhorar a beleza das plantas nas praças públicas de Niterói e tal. Aí você já vai lá e falando assim, não, porque minha justificativa, porque a praça que a gente está escolhendo está com gramado totalmente deteriorado e tal,
e as pessoas não têm motivação, é porque a praça está suja, a praça é feia, aí o cara joga lixo no chão, porque não tem nenhum atrativo pela praça, enfim. É você ver o que ele diz e responder sempre. Você tem que. É que nem filho com o pai e com a mãe. Qualquer um aqui que já foi jovem, já foi criança, sabe disso. A gente sempre falou para os nossos pais o que eles queriam ouvir, né? Eu falava, eu não mentia para minha mãe, eu criava, né? Eu era um cara criativo para caramba. Eu falava para minha mãe tudo que ela queria ouvir. Ela dizia, o David é o máximo e tal. Pessoal, Projeto é um fenômeno social. deixa eu botar aqui o. Peraí, aqui, velho. Agora, olha só para lembrar sempre, isso que a gente tá fazendo aqui hoje, isso que o Heitor preparou, essa aula bacana, vocês vão poder assistir quantas vezes quiserem, porque está gravada aqui e fica gravada aqui na Pluriverso, né, Heitor? E fica no canal do YouTube Isso. do Campo, né? Você tem lugar fácil para olhar sempre. E aí, quando você estiver lendo, você ouvindo a aula, diz, pô, Heitor falou isso aqui, mas olha só, eu estou com um edital aqui que não tem nada do que ele falou que se encaixa aqui nesse edital. Aí ele vai faz uma consulta ao pontão de gestão, aí o Heitor vai analisar a pergunta que ele fez, porque aí ele já sabe perguntar. Ele não sabe fazer projeto ainda, mas ele já sabe o que perguntar. Aí ele vai e manda aqui um e-mail para o pontão de gestão e pergunta: olha só, você falou isso, 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 mas eu estou aqui com esse edital aqui que não tem nada que encaixa nisso. Como é que eu ganho esse edital? Obviamente que a gente nunca tem certeza que vai ganhar. Edital a gente disputa, a gente entra, não sabe se vai ganhar ou não vai ganhar. Mas quanto melhor a gente escrever, quanto mais certo a gente escrever, se é que existe algum certo no edital, aí a gente vai dar essa consultoria específica. E eu não sei se podia falar isso, Heitor, mas aí eu vou falar, me deu vontade de falar. Eu participei 3 vezes de um edital para fazer uma exposição em Furnas. Aí o primeiro edital, de 0 a 100, nós fizemos 70 pontos. Aí fiquei super frustrado e tal. Aí falei com o Heitor, puxa vida, o nosso projeto era tão bom. Então. Aí o Heitor falou, pois é, cara, também achei, não sei qual foi o critério deles. Aí eu tinha um amigo que ganhou o edital. Eu falei, cara, você se importava de me dar o teu projeto para eu ver como que você escreveu para ganhar? Aí ele falou, não, sem problema. Aí me deu o projeto dele. Aí o Heitor leu tudo, falou, pô, a gente vacilou, a gente não botou isso, não botou aquilo, não botou aquilo. A gente tinha feito 70 pontos, quando no ano seguinte saiu, aí o Heitor foi e já escreveu o edital todo calcado naquelas coisas que ele botou. Aí a gente teve o resultado, em vez de 70 pontos, nós ganhamos 40 pontos. Caímos quase para metade. Aí bateu o desespero. Falei, não, chega, agora não quero mais saber. Aí veio o terceiro ano, aí então falou, vamos aumentar. Eu falei, nem vou mais, porque eu já desanimei, porque a gente só piora e tal. Não, eu vou repetir, eu vou fazer o seguinte, vou mandar igualzinho o primeiro. Vou mandar. Aí não mexeu em nada, pegou coisa só mudou a data lá e tal, entregou igualzinho. Aí nós tiramos em primeiro lugar com o projeto, fizemos quase 100 pontos. E depois disso, nós fomos o primeiro artista a ganhar 2 editais seguidos em Furnas, 2 ocupações seguidas, dentro da mesma linha. Vai entender um negócio desse. Na Você podia verdade, contar isso. Você podia contar isso, Heitor. na verdade você misturou todas as estações aí. Você misturou Funarte com Furnas. Furnas. Funarte foi esse que a Não, gente fez. Furnas. Funarte foi. Mas é legal desse relato, acho que é maneiro pra galera. Deixa eu só compartilhar aqui rapidinho. Funarte, porque isso é interessante da gente entender como é que é o exercício de você construir a experiência que eu estava falando no início. Na Funarte, aconteceu exatamente isso. A gente escreveu um projeto, teve uma pontuação razoavelmente alta,
mas não levou. Aí esse projeto do camarada dele que tinha tirado em primeiro lugar, a gente pegou, fizemos mais ou menos no mesmo modelo que o cara tinha feito e tirou menos ainda. Isso aconteceu na Funarte. Funarte era uma disputa, sim, muito grande, né? Brasil todo e tal. Em Furnas não foi isso. Em Furnas foi. A gente escreveu a primeira vez, o projeto ficou bem colocado, mas não entrou. Ficou de suplente. Aí a gente escreveu novamente o projeto, modificou algumas questões, reduziu um pouco o valor, aí ele entrou. Foi isso que aconteceu em Furnas. Mas só que em Furnas a gente teve acesso aos projetos que ganharam. Saía lá na lista de Furnas os projetos que ganharam, a temática. A gente não tinha acesso ao projeto do cara, mas a temática. Então, isso também é um exercício interessante. Vocês verem assim, porque abriu o edital do CCBB. Olha lá a lista de quem ganhou nos últimos anos. Às vezes você está botando uma coisa, você acha que seu projeto é maneiro para o CCBB, mas os caras estão procurando outra coisa. Natura musical, enfim, Oi Futuro. Só você ir procurando, vendo dos editais, né? E isso quando o edital é frequente, porque a gente tem esse problema também no Brasil. O edital no Brasil teve uma época que estava muito frequente, aí teve esse gap agora da pandemia, mas a gente tem editais que tem anos, né? O Oi Futuro tem anos de edital, Natura Musical, Porto Seguro, a Petrobras parou e voltou, CCBB. Banrisul tem um monte de fonte de recurso que está sempre abrindo edital, abre todo ano, porque as empresas já têm essa política de patrocínio. E então vale a pena acompanhar, entendeu? Vale a pena acompanhar. Mas esse não é nem um exercício de escrita especificamente, é um exercício de análise mesmo dos editais e das fontes de recursos. Beleza, pessoal? Então é isso, 15 para as 9. Então eu deixei ali registrado ali Tem alguém aqui que não está na plataforma Pluriverso? Que não tá todo mundo cadastrado aqui? A Ângela não tinha conseguido entrar pela Não, mas acho que ela Pluriverso. já está cadastrada, né? Não, está cadastrado. Vê aí. Fala, Ângela. Eu já entrei novamente. E conseguiu Entrei entrar pela. novamente e consegui logar certo. Ah, Tá, beleza. É porque se não tiver alguém cadastrado, a gente pedir para anotar o nome para o pessoal Tá, da não, tô BTV entrar em cadastrada sim. contato. Tá? Então é isso. valeu, pessoal. Um Valeu, abração, hein? beijos, boa noite. Tchau, boa Obrigado aí Olha noite. pela só, presença. eu quero agradecer a todo mundo que me recebeu aí nos seus pontos de cultura, Cris, o